Indução eletromagnética é o fenômeno responsável pelo surgimento de corrente elétrica em materiais condutores imensos em campos magnéticos. Por volta de 1820, Hans Christian Oert descobriu que existe uma relação entre os fenômenos elétrico e magnético. Acidentalmente, Oert observou que a passagem de corrente elétrica em fio condutor podia alterar a direção de alinhamento de alguma bússola que havia sido deixada na proximidade do fio. Passa aí. O experimento de Oert permitiu-nos compreender que a eletricidade e o magnetismo, até então independentes um do outro, são fenômenos da mesma natureza. Foi a partir dessa descoberta que se iniciaram os estudos sobre eletromagnetismo. E vou falar aqui um pouco do experimento de Oert, que percebeu que a agulha imantada de uma bússola sofria deflexões quando estava próxima a um fio condutor por onde passava a corrente elétrica. Oert reparou que a agulha da bússola apontava normalmente para o norte geográfico quando o circuito estava desligado. Porém, era definitiva quando a corrente elétrica fluía pelo fio, né? A única possibilidade para a mudança de direção da agulha da bússola era a presença de um campo magnético, que é diferente daquele provocado pela Terra. Aí a conclusão de Oert foi que a carga elétrica em movimento era capaz de criar campo magnético, que é um fio que conduz elétrico atua como um diamante e um ímã. Bom dia, meu nome é Vitor. De acordo com o princípio da indução, da forma que Felipe, com base no que Felipe acabou de apresentar, antes da indução já se sabia que a carga elétrica em movimento gerava o campo magnético. A partir disso, alguns físicos começaram a se perguntar se através da eletricidade consegue-se uma manifestação magnética, seria possível então um caminho contrário? Ou seja, seria possível, através de um fenômeno magnético, apresentar um fenômeno elétrico? E quem descobriu isso, quem descobriu essa condição para que isso acontecesse, foi o Michael Faraday. Ele foi um físico e químico britânico que atuou com fortes contribuições para os estudos do eletromagnetismo e a eletroquímica. As suas descobertas englobam os princípios básicos da indução eletromagnética, o diamagnetismo e a elétrose. Bom, em busca de fundamentos, né, para responder este questionamento, que se era possível ali, através de um fenômeno magnético, apresentar um fenômeno elétrico, Faraday realizou vários experimentos, ele fez vários testes, a gente trouxe 2 desses experimentos que ele fez. O primeiro experimento é esse que vocês estão vendo aqui na figura 2, trata-se de uma espira sobre a influência de uma barra imentada em movimento, ou seja, sobre a influência de um ímã. Bom, de forma geral aqui, a espira simples está conectada a um multímetro capaz de detectar qualquer corrente que exista na espira. Se simplesmente observarmos o medidor, provavelmente não veremos nenhuma alteração, ou seja, nenhuma corrente. Como é possível ver aqui acima, a corrente é igual a zero. Mas quando aproximamos da espira a barra imentada, ou seja, o ímã, constatamos o aparecimento de uma carga elétrica no medidor, ou seja, corrente diferente de zero. Explicando melhor, a corrente aparece somente quando há movimento relativo entre a espira e a barra imentada. Se a barra é introduzida na espira, uma corrente surge enquanto dura o movimento da inserção. E assim que o movimento cessar, a corrente também vai cessar. Da mesma forma, enquanto a barra é retirada, a corrente. Já o sentido da corrente vai depender ali da direção do movimento relativo. Se ao aproximar a barra à espira, a corrente gerada circular no sentido horário, então, ao retirar a barra, a corrente aparece no sentido anti-horário. E quanto mais rápido for o movimento, maior será a corrente.
A gente vai ver o próximo experimento agora. Bom, esse experimento, o segundo experimento que a gente trouxe, ele vai se tratar ali de uma espira sobre a influência agora de uma segunda espira energizada. Ou seja, é similar ao primeiro experimento, só que a barra aimentada foi substituída por uma segunda bombina, conectada a uma bateria. No primeiro momento, no momento A, antes da chave ser ligada, é possível observar que não há corrente na espira 2 e também não há sinal na espira 1. E o galvanômetro indica a corrente zero. No instante que a chave é ligada, no momento B, uma corrente passa a circular pela espira 2. O campo magnético gerado por ela aumenta até atingir o seu valor máximo. E durante este período, uma corrente vai aparecer na espira 1. Assim que o campo atinge o seu valor máximo e fica estático, cessa a corrente na espira 1, como é possível ver aqui no momento C. Quando a chave é desligada, no momento D, o campo gerado cai a zero, e durante o tempo de decaimento, aparece novamente uma corrente na espira 1, porém com sentido contrário ao da corrente gerada quando a chave foi ligada. Faraday expressou, através desses testes, desses experimentos, Faraday expressou esses resultados em uma lei, que hoje é conhecida como Lei da Indução de Faraday, que a Dion vai estar falando agora. A lei de Faraday, ela diz o seguinte, ela também é conhecida como a lei da indução eletromagnética, e ela afirma que a variação no fluxo de um campo magnético através de materiais condutores, ele vai induzir o surgimento de uma corrente elétrica. Ou seja, um fluxo em um campo magnético vai induzir o surgimento de uma corrente elétrica. Basicamente isso. E também, sempre que ocorrer a variação do fluxo magnético através do circuito, vai aparecer também nesse circuito uma fé induzida. E o valor dessa fé ela vai ser dada pela seguinte fórmula: é que E vai ser igual a R vezes I. Nessa fórmula, a força eletromotriz induzida vai ser igual ao que? A R, que vai ser a resistência elétrica, vezes I, que vai ser a corrente elétrica. E na fórmula ao lado, ela diz o seguinte, que é M, a força eletromotriz média, que é diferente da anterior, que é induzida, a média vai ser igual ao quê? A variação do fluxo dividido pela variação do tempo. Alguns fatos importantes sobre essa lei é que, assim, apesar dela, da indução eletromagnética ter sido descoberta por Faraday, ele não deduziu matematicamente, ou seja, ele não criou uma fórmula. E nem pôde explicar a forma como a força eletromotriz surgiu no circuito. Ou seja, mesmo ele tendo essa ideia da noção, ele não criou uma fórmula matemática e nem explicou como ela surgiu no circuito. E essas fórmulas, esses conceitos matemáticos, foram criados depois por Heinrich Lenz e Neumann. Ambos eles conseguiram deduzir matematicamente o que Faraday queria dizer. E aqui a gente tem um equipamento que tem a funcionalidade com base na lei de Faraday. Ele foi apresentado na sala, que é o alicate amperímetro. Ele é um medidor de corrente elétrica que tem seu principal funcionamento baseado no campo magnético. Ele produzido pela corrente, para fazer uma medida, basta envolver o fio de uma alça do amperímetro. Ou seja, só colocar lá que ele vai aparecer a sua medida. E a alça do alicate é composta por uma bobina, com várias espirais, cada uma com a área de aproximadamente 0,6 centímetros quadrados. Bom, estudando o assunto, né, da indução eletromagnética, a gente viu a importância que ele tem, hoje em dia até mesmo para nós. Somente através da indução eletromagnética, que hoje a gente é possível ter geradores, motores elétricos e transformadores. Todos esses equipamentos têm como base a lei de Faraday.
A lei da indução eletromagnética. Os geradores são empregados basicamente, hoje em dia, em todos os tipos de usina elétrica. Os motores elétricos e os geradores vão funcionar ali por meio do mesmo princípio. Dentro desses motores vai haver uma espira condutora disposta entre os polos opostos de uma configuração de ímãs. Quando a corrente elétrica passa através da espira condutora, o campo magnético dos ímãs produz um torque sobre ela, fazendo-a girar. E já os transformadores, eles são utilizados para baixar ou elevar tensões em correntes elétricas. São constituídos de duas bobinas, uma primária e uma secundária. Essas são enroladas em volta de uma barra de ferro fechada ou dispostas em formato de U. Ou seja, sem os estudos de Faraday, sem essas contribuições, não existiria nada disso que a gente está vendo aqui. A gente agora vai ver a simulação da lei de Faraday. Para fazer a simulação, vai ser usado o site Fit Colorado, e aqui eu vou apresentar o simulador. Só um momento. Aqui é o simulador. Aqui a gente tem o aparelho, a gente tem o voltímetro, as linhas do campo e uma lâmpada. O que é possível ver nesse experimento? Quando a gente pega esse equipamento e induz para próximo da barra metálica, esse campo eletromagnético faz com que haja uma eletricidade. É possível ver esse movimento lá na lâmpada, que ela vai acender. Quanto mais próximo chega, essa lâmpada vai tender a acender devido à tensão de eletricidade. Aqui, ó. Quanto mais longe, não vai ter nenhuma tensão de acordo com a lâmpada. Só quando a gente chega aqui próximo, ocorre isso. E ressaltando o que a Adel quer falar, se a barra do ímã continuar parada, ela não vai ter nenhuma alteração aí. Porém, conforme for constante o movimento, o campo eletromagnético vai gerar ali eletricidade através da espira. Nosso trabalho foi basicamente isso, e a gente espera que vocês tenham gostado.